Lucas capítulo 4. Lucas no capítulo 4. Vamos lá? Bem facinho. Nós vamos ler 3 versículos. 1, o 2 e o versículo 13, tá bom? Do Lucas 4. Ó, versículo 1, 2 e o 13. Vamos lá. Quem achou aí, diga amém. Então vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. 13. Vamos lá, o 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Desocupe as mãos e aplaude o Senhor Jesus. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção para aprendermos alguma coisa aqui com esta palavra e com Jesus. Aqui é o início do ministério de Jesus. Eu falei o início de ministério de quem, gente? Então nós vamos aprender com Jesus. Mas antes de acontecesse isso aqui, Jesus, aos seus 30 anos, aqui o escritor diz, quase 30 anos, né? Ele foi para o Jordão para ser batizado por João Batista, o seu primo. E ali Jesus, quando foi batizado, a Bíblia fala que ele orando foi batizado. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, isso você já conhece. O Espírito Santo pousa a pomba, né, sobre ele, uma voz altiva, a voz de Deus dizendo: tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Então você já conhece. Depois daí Jesus sai do Jordão, ele sai do Jordão. E quando ele sai do Jordão, ele já sai dali cheio do Espírito Santo. Cheio de quê, igreja? Do Espírito Santo. O ministério de Jesus, antes de começar a pregar, isso é muito importante nós ouvirmos isso e aprendermos. Jesus, antes dele começar a trazer as boas novas, o evangelho, as boas notícias, antes de Jesus começar a fazer a obra de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Não é eu que estou falando, a própria Bíblia. E Jesus, cheio, não é vazio nem metade, cheio do Espírito Santo. Então o ministério de Jesus começa com oração. Oração fala de dedicação. Amém ou não amém, gente? Amém. Forte, né? O ministério de Jesus começa com Deus falando com ele e cheio do Espírito Santo. Está aqui uma coisa muito importante para nós. Não adianta nós querermos fazer alguma coisa para Deus se essas coisas não estiverem na nossa vida. A oração é o segredo. Ouvir a voz de Deus é o segredo. E está cheio do Espírito Santo. Amém? Mas por que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo? Para suportar os problemas, suportar as lutas. Por isso que eu vou ser muito rápido nisso aqui, olha. Mas quem estava cheio do Espírito Santo é Jesus humano. Jesus 100% homem. Jesus aqui nos ensina que ele, o ser humano, precisa, é necessário, é importante ter o Espírito Santo. Mas Jesus, Deus, não precisava, porque Jesus é o próprio Espírito Santo, né? Ele é o próprio Deus, a Trindade celeste, nós sabemos disso. Jesus, ele é o próprio Deus. Então Jesus, Deus, não precisa ter o Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo. Mas Jesus, homem, precisa ter o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para suportar. Eu falei o que, igreja?
o dia mau, as artimanhas satânicas, para suportar os problemas e lutas da vida. Por isso que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando fala que ele foi cheio do Espírito Santo aqui, que ele estava cheio do Espírito Santo, quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo estava dominando Jesus, controlando Jesus homem, tá? Quem é cheio do Espírito Santo não se manda, não se controla sozinho, ele é controlado, ele é dominado. É tipo como que a pessoa estivesse sendo dominado por uma bebida alcoólica. Já viu? Quando a pessoa bebe, ela sai de si. Ela sai de si. O Espírito Santo, quando enche alguém, é assim. Você fica embriagado pelo Espírito Santo. Pode ver que o apóstolo Paulo fala bem assim: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando está na vida do ser humano, ele enche, ele controla, ele guia, ele domina. Você lembra que Simeão, quando ele foi ao templo, a Bíblia fala, acho que é no capítulo 2 de Lucas, que Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele, e depois ele foi levado para o templo pelo Espírito Santo. É muito importante nós, nos últimos dias, temos o Espírito Santo, e é o que está faltando nas igrejas. É o que está faltando em mim e você. Porque o Espírito Santo nos faz suportar lutas e problemas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem sentimento, ele chora, ele guia, ele ajuda, aconselha. Então quando eu tenho o Espírito Santo, ele vai me guiar, ele vai me ajudar, vai me aconselhar, vai fazer várias coisas. É a terceira pessoa da Trindade. Então Jesus agora, dominado pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, existem as suas características que o Espírito Santo tem e nos dá. Ok? Pode ver que Jesus, ele foi ao deserto, e quando ele está lá, Satanás assim o confrontando. Você não vê Jesus pulando, fazendo pirueta, batendo o pé, o famoso reteté aí que eles falam aí, que isso não está na Bíblia. Nunca vi essa palavra, reteplé, reteté, ou sei lá o que é. Você não vê Jesus nessa brincadeira, nessa meninice com Satanás, porque pula não vence o diabo, gente. Reteté, essa palavra que inventaram aí, que não está na Bíblia, não vence Satanás, não vence problema. Porque tem muita gente que está no pula-pula, no reteté, está fazendo a porção de coisa, mas quando vem o problema não suporta, quer sair da igreja, quer abandonar Jesus, quer sair do barco, não suporta, não tolera, não aguenta uma morte, não aguenta o sofrimento, não aguenta as dificuldades, não aguenta os fracassos, as derrotas, não suporta quando vê um problema que Satanás lança. Então, ser cheio do Espírito Santo, existe as suas características. Primeiro, quando eu tenho o Espírito Santo, ele muda meu caráter, ele muda a minha personalidade. O Espírito Santo não é bipolar, sabe? Não tem dois caracteres, não tem dois pensamentos, ele é um, tem um jeito. E quando o Espírito Santo está na minha vida, eu tenho uma personalidade. É esse jeito aqui que eu sou. Não mexe comigo que eu mudo a minha personalidade. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Exemplo, a Satanás, que é um espírito, ele fica também procurando um para operar. Ele tem a sua personalidade, o caráter dele, mal. Personalidade, maldade. Ele nunca vai fazer o bem.
Pode até fazer, mas engana. Quer dizer, um enganador. As características de Satanás é essa. Adversário, enganador, inimigo, mal. Tudo ele é treva, é o jeito dele, é as características do diabo. Então quem tem o Espírito Santo muda de característica ou muda de caráter, personalidade. Sabe? Quem tem o Espírito Santo é alegre, porque o Espírito Santo alegra. Quem tem o Espírito Santo é amoroso, porque quem tem o Espírito Santo é amor. Quem tem o Espírito Santo tem paz, porque o Espírito Santo é a paz. Quem tem o Espírito Santo tem força, porque o Espírito Santo é a força. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem o Espírito Santo tem coragem. Quem tem o Espírito Santo começa a ter capacidade, porque o Espírito Santo dá unção. Unção quer dizer capacidade. Deus está capacitando alguém. Quando Jesus ele foi cheio do Espírito Santo ali, Deus estava dando capacidade para ele suportar os problemas. Então quem tem o Espírito Santo começa a ter capacidade, força para suportar os problemas. Pode ver que até agora não estou falando de pula-pula e roda-roda. Não estou falando de fogo. Não estou falando nada disso. Quem tem o Espírito Santo, inclusive a Bíblia fala que tem o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Não é verdade? Gálatas 5:22 está falando o fruto do Espírito Santo. Então, as características de quem tem o Espírito Santo nos últimos dias está em Gálatas 5:22, porque ele dá os seus frutos. O que é, pastor? Amor, paz, fé, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, temperança. Então nós devemos entender que quem tem o Espírito Santo sempre vai fazer o bem. Sempre vai fazer o que, igreja? Eu estou falando do bem. Não importa quem está fazendo maldade, eu vou fazer o bem. Não importa quem está fazendo maldade, eu vou continuar fazendo o bem. Quem tem o Espírito Santo não devolve mal por mal. Pode ver que o apóstolo Paulo fala isso. Não devolva mal por mal, mas com o bem. Pode ver que também no livro de Gálatas 6 está falando que nós devemos fazer o bem em todo o tempo. Isso é para quem tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque o Espírito Santo te dá dentro de você vontade de fazer o bem para as pessoas. Tem hora que você fala bem assim, fulano de tal não merece. Fulano de tal não merecia, mas tu fala, mas eu preciso fazer o bem para ela. Fulano de tal não merece o perdão, mas eu tenho que perdoar. É o Espírito Santo que está dentro de você. Diga glória a Deus. Está dentro de você o Espírito Santo. Ele te dá capacidade para você ser longânimo, a capacidade de esperar. Esperei com paciência. Tu sabe esperar. Longânimo é quem sabe esperar, ter paciência, ser calmo. Olha, na hora certa vai chegar, vai acontecer. Isso é para quem tem o Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a temperança, que é controle de si próprio. É uma pessoa controlada. A pessoa que tem esse fruto, por ser uma pessoa controlada, ela não é controlada pelo dinheiro, não é controlada pelas pessoas, não, era controlada pelo Espírito Santo. Exemplo, a luta está aí, a pandemia está aí, o problema está aí, a infração está aí, o problema no governo está aí, o problema dentro da sua casa está aí, mas você está sempre no controle. Te chama até de doido, né? O couro está comendo, está pegando fogo, o negócio está feio, tu está respirando, tu está controlado. Mas sim, irmão, parece que ele desespera. Não é que você não desespera, é o Espírito Santo que está te controlando. Levanta a mão para o céu e fala bem assim: eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida.
Bate palma para o Espírito Santo, bem forte. Ele merece. O Espírito Santo, com as suas características, ele te ensina. Pode ver que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é sensível. Escuta isso. A voz de Deus. Quem tem o Espírito Santo entende o que Deus está fazendo. Consegue compreender o que Ele vai fazer, o que está fazendo. Porque pessoas que falam que tem o Espírito Santo, tá? Estou falando para nós crentes que o Espírito Santo é para a igreja, tá, gente? É para cristão, é para a igreja, não é para o mundo, não, é para a igreja. O mundo vai ter que se converter. Tem que se converter. Tem o Espírito Santo, mas quer bater na cara dos outros. Vive xingando os outros. Vive fazendo asneiras. É carnal. Anda nas suas próprias vontades e prazeres e desejos. Não suporta um desemprego. Não suporta uma morte. Não consegue suportar. Aí ela vai e mostra suas características de verdade. Por isso que tem gente que qualquer probleminha que acontece dentro da igreja, que acontece dentro da casa de Deus, ela, tô saindo, tô abandonando, aí vai para o mundão e faz o que quer. Mas não é, porque dentro da igreja não tinha o Espírito Santo. Estava ali só por um tempo, mas não tinha o Espírito Santo, porque quando sai, volta com as suas roupas, volta com seus prazeres, volta com vontade. Pode ver que entra na igreja, a roupinha fica lá guardada, saiu, volta de novo, volta para as festinhas, volta para os bailes, volta para as bagunças. Por quê, pastor? Não tem. Olha só, é importante, muito importante, mas muito importante, nós temos o Espírito Santo, porque o negócio está complicado. E outra coisa, sabe por que é importante? Porque vai acontecer situações na sua vida, como aconteceu na vida de Jesus aqui. Se você não tiver o Espírito Santo, você não suporta. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Orando, ouvindo a voz de Deus. Palavra, palavra é muito importante. Quando eu leio a palavra, eu estou sendo cheio de conhecimento e sabedoria. De quem, gente? De Deus. É o próprio Espírito Santo entrando na sua mente, te dando conhecimento. Por isso que crente que não lê Bíblia é fraco. Falei, falo de novo e repito com mais gosto de gás. Com gosto. Crente que não lê Bíblia é fraco, é vazio. A sua mente está vazia, seu coração está fraco e vazio. Por quê? Porque a minha mente, ela precisa ser tomada pela palavra de Deus. Porque a minha mente, quando ela é dominada pela palavra de Deus, ela domina o resto da minha vida, gente. Ela domina tudo. Muita gente que está sofrendo aí, porque não tem o conhecimento da palavra, vem qualquer coisinha, domina ela. Qualquer coisinha domina. Pode ver que uma pessoa que não tem conhecimento bíblico da palavra, nas escolas acontece muito isso. Vai para a escola, vai para as faculdades, vai para a universidade, ou qualquer lugar, alguém que começa a comentar quem é Deus. Né? Quando você vai estudar então a área da filosofia, os historiadores, professor de história, adora fazer um negócio desse. Da onde veio isso aí? Não existe. Da onde veio Deus? Quem não sei o quê? Aí começa a botar que o mundo é Big Bang e nasceu do macaco. Aí tu fica com aquela dúvida na cabeça. Por que tu fica com dúvida quando vai para a escola? Porque não tem conhecimento bíblico. Manda eles bater de frente com quem lê Bíblia. Manda eles bater de frente com quem tem conhecimento bíblico. Eles não batem, porque eles querem forjar, entrar na mente das pessoas. Essa situação que está no nosso Brasil hoje, o tal do LGBTQIA+, que estão inventando aí. O que está acontecendo isso, gente? Estão tentando entrar na mente das crianças, mas só vai entrar na mente das crianças se os pais não tiverem conhecimento. Se uma família tiver base bíblica,
Essa porcaria não vai entrar dentro da nossa casa. Esse lixo imoral não vai entrar dentro da sua casa. Não, pastor, eu não comento nada, eu não tenho nada contra. Tu também é outro também. Ou é ou não é? É homem com a sua mulher. Mulher com homem, nada mulher com mulher e homem com homem. Está errado, está fora bíblico. Pode até fazer aí, o problema é deles, eles podem até fazer. Mas a Bíblia tem moral, a Bíblia tem respeito, a Bíblia zela pela família. E você que tem conhecimento bíblico precisa zelar pela sua família da verdade. Só quem está entendendo isso, bate palma para Jesus. Sua mente, tua casa, tua família, seu coração precisa ser selado pelo poder da palavra. Senão o jornal, senão as redes sociais vai dominar você. E é por isso que tem muita gente fraca nos últimos dias. Por quê, pastor? A mente está dominada por filmes, está dominado com pessoas diabólicas na televisão. Agora a televisão está acabando um pouco, a era está entrando, né, a internet e os YouTubes. O que eles estão fazendo? Entrando na mente dos outros. Vem com as ideias deles, vem com as ideias de outro, vem com a ideia, aí domina, qualquer frasezinha, as pessoas estão postando, pega a frasezinha, nossa, essa frase aqui é do fulano de tal, eu vou postar, mas você não vê ninguém postando uma frase bíblica. Por quê? Está sendo dominado por frase de famosos, só porque é famoso. Só porque é cantora, só porque é cantor, só porque é jogador de futebol. Será que eles estão selados pelo poder da palavra? Eu sou um que não perco tempo de ficar postando frases de homens que não tem nada com Deus, que não lê Bíblia, que não tem conhecimento, é brigão, canta as coisas do mundo, anda nos prazeres do mundo. Aí não tem problema, está postando uma palavra bonita, eu vou lá e vou postar, pelo amor de Deus. E isso está entrando na mente dos jovens no dia de hoje. Só que o Espírito Santo quer selar sua mente com a palavra aqui hoje. O Espírito Santo quer dominar você na cabeça, planta dos pés. O Espírito Santo quer entrar na tua mente. O Espírito Santo quer entrar no teu coração. O Espírito Santo quer tomar conta de ti. Quem quer esse Espírito Santo? Diga amém. Levanta a tua mão para o céu, fala bem assim: Espírito Santo, toma conta da minha vida. Fala mais forte: Espírito Santo, eu preciso de ti. Só quem precisa bate palma e glorifica. Preste atenção, que eu quero caminhar aqui. Jesus cheio do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez com Jesus? Agora eu vou guiar ele. Agora quem toma conta da vida dele sou eu. Agora quem controla a vida de Jesus humano sou eu, o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma perguntinha, você me responde. Quem quer ser controlado pelo Espírito Santo aí, diga amém. Olha que eu vou perguntar de novo, hein? Quem quer de verdade ser controlado pelo Espírito Santo, diga amém. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Fala bem forte. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado para quê? Para ser tentado. Agora o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, ele foi agora levado pelo Espírito Santo. Quer dizer, olha o que eu disse, guiado pelo Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu não me mando. E muitas vezes, quem tem o Espírito Santo, ele vai te levar para lugares que você não quer ir. Para quê, pastor? Por que levou ele para o deserto? Ter uma experiência. Crente cheio do Espírito Santo, que não foi para o deserto ainda, não tem experiência. Eu lembro da mensagem que foi ministrada. Ezequiel, né? Foi levado em espírito ao deserto, no vale de ossos secos. Foi levado. Ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo, não tem nenhuma experiência ainda com Deus. É por isso que tu está vazio. É por isso que enfraqueja fácil. É por isso que abandona o ministério rápido. É por isso que sai da igreja rapidinho. Sabe por quê? Porque quando eu tenho o Espírito Santo, ele vai te levar para alguns lugares para você ter uma experiência com Deus.
Eu gosto disso aqui, gente. Porque Jesus, homem, foi levado para quê? Ser preparado no deserto. Deserto, lugar de preparação. Lugar de sofrimento. Tem o Espírito Santo? Tem. Então se prepara, que ele vai te levar para lugares que você não quer ir. Mas eu estou cheio do Espírito Santo. Então é lá que vai provar se tu é cheio do Espírito Santo. É no deserto. É nessa batalha aí que o Espírito Santo te levou. Ah, mas será que é Deus? Então, quem tem o Espírito Santo é sensível à voz de Deus e vai saber realmente se é o Espírito Santo que Deus que está te levando e permitindo essa batalha. Porque tem deserto que eu entro que não é Deus que me leva, é eu que vou. Deu para entender? Não vou entrar muito nisso aqui, mas tem coisa na sua vida que acontece porque é você que vai. Jesus, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado por quem? Pela mãe, pelo pai, pela tia, pela avó? O próprio capetão. O próprio inimigo dele. Ah, é ele. Então eu propriamente vou lá, porque eu vou fazer ele cair hoje. Eu vou fazer ele se render aos meus pés hoje. Olha que lindo isso aqui, gente. Eu vou fazer ele se render hoje. É agora que eu pego ele. Quando Jesus vai para o deserto, Jesus, ele vai ter mais uma comunhão com Deus. Então deserto é lugar de comunhão com Deus. Ele vai ter mais uma dependência com Deus. Então deserto é lugar de se depender de Deus. No deserto ele vai fazer mais amizade com Deus. No deserto ele vai procurar ficar mais perto de Deus. Então o deserto não é lugar de se afastar. O deserto não é lugar de abandonar a Deus. Não é o lugar de você deixar a Deus. Deus te levou para um deserto e muita gente está querendo desistir, está querendo enfraquejar, abandonar, entregar carteirinha, deixar tudo de lado, deixar ministério. Não, não, não. É nesse deserto que Deus te levou para você, para te levantar, para te fazer grande no deserto. Deserto, lugar de relacionamento com Deus. Deserto, lugar de comunhão com Deus. Jesus, ele foi ser amigo de Deus. Você entra no deserto, vai ser amigo da pombagira. Entra no deserto, vai ser amigo do mal. Vai ser amigo das pessoas que não tem nada com Deus. Estou no deserto, mas sua amizade no deserto é quem? Estou no deserto, com quem tu anda no deserto é quem? Estou no deserto, com quem tu está conversando? Deserto com Deus é lugar de relacionamento, envolvimento com Deus. E agora escuta bem. O diabo vem para perturbar Jesus. Jesus, ele foi aprender a ser forte, humano, ok? Não vamos confundir o negócio, não vamos falar que estou pregando heresia. Jesus humano foi aprender a ser forte. Para quê? Para ajudar os fracos depois. Quem entendeu isso? Aprenda aí, vou repetir de novo. Ele foi para o deserto aprender a ser forte, suportar problemas, lutas, passou fome e tudo isso. Eu não vou entrar nisso aqui não, porque até aqui só. Ele foi aprender a ser forte para fazer o quê? Ajudar os fracos. Ele foi aprender a ter comunhão com Deus para ensinar os fracos a ter comunhão. Ele foi aprender a ficar mais na presença de Deus para ensinar aqueles que não estão na presença a ficar. Ele foi ser mais espiritual para ensinar os outros que não são espiritual. Como é que você sabe, pastor? Em Lucas 4,18 mesmo está falando. Olha o que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí, gente, provei já, sim ou não? O Espírito Santo é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os aquebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Não preciso falar mais nada. Ele foi se preparar para ser forte, para ajudar os outros a serem fortes. Pode ver que depois que Jesus, ele aprende a ser forte, ele escolhe 12 discípulos para serem fortes igual a ele. O deserto, Deus está dando potencial para você. Como que Jesus vence Satanás no deserto? A mente dele estava dominada com a
Pode falar, gente. Jesus venceu Satanás, não foi nisso aqui, ó, no pula-pula, no manto, no mistério, no tatatá, no teteté, no replé, não foi nada disso. Está escrito, para ele. E veio Satanás de novo, está escrito. Aonde está escrito? Na palavra Satanás, eu também conheço. Aí ele veio com outro, na terceira vez Jesus, está escrito, vai de Satanás. Aí Satanás não suportou, ele disse, eu vou sair por algum tempo, mas eu volto. Você está entendendo? Muitas vezes você está passando esse deserto, Deus está te preparando para você ajudar a levantar pessoas depois. Deu para você entender? O deserto, a luta, a batalha que você está passando, você não perdeu o Espírito Santo, está sendo guiado. Tem problema que é Deus que está levando para você, permissão dele. Tem problema que é vontade de Deus na sua vida, sabe para quê? Para te deixar forte, para quando você chegar lá em cima, você vai ajudar outros a se levantarem. Quem está caído, tu vai dizer, se levanta porque eu me levantei, seja forte porque eu sou forte, seja cheio do Espírito Santo porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque você não pode ajudar uma pessoa se você é fraco. Como é que você vai ajudar uma pessoa se tu é cego? Como é que você vai guiar alguém se tu não enxerga? Deus te levou para lugares difíceis para você aprender a ser forte, para ajudar a pessoa a ser forte. Deus quer fazer isso dentro da sua família. Deus quer fazer onde você mora, na rua, no trabalho. Você é forte quando alguém que está lá arrebentado, você já passou por aquilo, tem uma experiência com Deus, fala, espera um pouquinho, segura a ponta aí que eu estou contigo, eu venci isso aí, tu vai vencer também. Pode ver que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele está nos ensinando isso. Quem tem o Espírito Santo consegue vencer essas porcariadas do mundo. O mundo não pode te vencer. O mundo não pode ser maior do que Deus que está dentro de você. As forças malignas, satânicas do inferno, os principados e potestades, não pode ser maior do que a glória de Deus que está dentro de você. O Espírito Santo precisa estar na sua mente, seu coração, te dominando, te guiando, te controlando, para quando vier o problema, Satanás vai dizer, aquele ali eu não posso, porque aquele ali está cheio do Espírito Santo. Aquele ali eu não posso, porque aquele ali está cheio do Espírito Santo. Bate palma para Jesus. Só quem está cheio do Espírito Santo. Rabaia suga. Depois que Jesus sai do monte, ele começa a fazer milagre, curar pessoas, escolhe 12 discípulos, começa a trabalhar. E até a morte de Jesus, quando Jesus estava na cruz do Calvário, só faz isso quem é cheio do Espírito Santo. O pessoal deu soco, fez a opção de coisa, Jesus morrendo, ele disse, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte, quem